Olá, turma, vamos dar seguimento aos nossos estudos. Vamos dar seguimento à virologia humana, ok? Vamos falar a nossa aula agora sobre vírus. A palavra vírus tem origem no latim e significa veneno. Provavelmente esse nome foi dado devido às viroses, que são doenças causadas por vírus. Por que veneno? Porque não se achava um remédio antes, né? Na história da doença do século passado, não se achava um remédio que controlasse o avanço, o desenvolvimento, a multiplicação de doenças causadas pelos vírus, ok? Dá uma puxadinha aqui para melhorar. O que são vírus? Os vírus são seres acelulares, não possuem estrutura celular e podem ser visíveis apenas em microscópio eletrônico. Microscópio óptico, você não vai conseguir visualizar os vírus, porque eles são menores que as bactérias. Constituído apenas por duas classes de substância química, que é o ácido nucleico, o DNA ou o RNA, e a proteína. Eles necessitam de células que o hospedem. Desta maneira, todos os vírus são parasitas intracelular obrigatório. Isso quer dizer que um vírus ele só vive dentro do corpo se ele achar uma bactéria, uma célula onde ele possa se multiplicar. Se ele não tiver uma célula onde ele não possa se multiplicar, ele automaticamente não vai se desenvolver. A estrutura do vírus. A estrutura do vírus, eles são bem simples mesmo. Ele tem o ácido nucleico, sempre é envolto por uma cápsula de proteína chamada de capsídeo. Agora, existe vírus que eles são envelopados, que alguns vírus possuem ainda o envelope lipoproteico ou de núcleo capsídeos, certo? E vocês vão observar que essa estrutura do vírus, ele vai diferenciar muito em relação à sua forma de divisão e multiplicação. Então, você tem a estrutura do vírus, você tem a cápsula proteica, você tem à sua direita o vírus influenza e você tem à sua esquerda o adenovírus. O vírus influenza, ele parece o Covid, não é isso? Cheio de coroazinha, de espinhozinho. Mas no seu interior, ele tem um filamento de DNA ou RNA e à sua esquerda você tem um adenovírus também. Só que ambos estão envolvidos por uma cápsula proteica. Só que o vírus influenza, ele tem um outro envoltório, que é uma camada lipoproteica. Ou seja, isso quer dizer que um se diferencia no outro em relação à sua quantidade de camadas. Agora, observem bem, uma curiosidade, porque diz assim, gente, lave a mão com álcool gel, porque vai dissolver a camada de gordura do vírus e ele vai paralisar. É exatamente essa camada lipoproteica que vai ser desintegrada no vírus, ok? E aí o álcool vai penetrar e vai desintegrar ele. Os vírus, eles são muito simples mesmo, certo? Porque pela sua própria estrutura e pela sua própria vivência, eles não conseguem viver sem parasitar uma célula. Então, recapitulando, você tem o vírus, o adenovírus à sua esquerda e o vírus influenza à sua direita, ok? Ambos vírus possuem no seu interior o filamento de DNA, cujo qual vai transmitir os caracteres genéticos para os vírus que irão ser replicados através deles. Os vírus têm que parasitar as células para se duplicar. Se estão fora das células, ficam adormecidos. Isso é chamado de vírion. Uma curiosidade, viu, gente? O clostrídio tetânico, ele vive anos, lá nas fezes do gado, do cavalo, lá no pasto. Por isso que as pessoas dizem assim, quando você se cortar, lave com água e sabão. Porque ele é um vírus anaeróbico, ele vive na ausência de oxigênio,
quando ele está lá encapsuladozinho, lá no meio das fezes, lá no meio da terra, lá preso num capim, onde quer que seja, ele é um vírion. Quando ele penetra no corpo humano, aí ele se transforma em um vírus. E aí ele perde a sua cápsula, penetra dentro da célula e vai se multiplicar. Aí você tem o esquema de vírus vegetais, né, parecendo uma molinha, vírus de animais e vírus chamado de bacteriófagos, né, que eles parasitam as células. Ciclo de reprodução, ciclo lítico, bastante interessante, né? O vírus insere seu material genético na célula, os capsídeos organizam-se envolvendo a molécula de ácido nucleico, são produzidos então novos vírus, ocorre a lise, a quebra, né, da célula, ou seja, a célula infectada rompe-se e novos vírus são liberados. Então, vocês vão observar nesse esquema aí do ciclo lítico, a célula, vem um víbrio, que é um vírus encapsulado, introduz o seu material genético dentro da célula. Esse material genético vai ser lançado no núcleo da célula hospedeira, cuja qual ele tem afinidade química, física e química. E aí eles vão se multiplicam em grande quantidade, que rompe a membrana celular, cai na corrente sanguínea e vai infectar mais novas células. Então, por isso que um vírus pode se multiplicar em milhões, ok? O ciclo da reprodução lisogênica, né? O lisogênico. O ciclo lisogênico, o vírus insere seu material genético na bactéria ou na célula hospedeira, onde o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada. Isto é, o DNA viral torna-se parte do DNA da célula infectada. Uma vez infectada, a célula ela vai continuar, né? Ela vai continuar com seus processos, suas operações normais, né? Como a reprodução e o ciclo celular. Aí, durante o processo de divisão da célula, o material genético da célula, juntamente com o material genético do vírus, né, que foi incorporado, sofrem duplicação e, em seguida, são divididos células filhas infectadas. É esse esquema que passou aí. O primeiro, você observa que ele injeta seu material de DNA, vai diretamente ao núcleo e se multiplica lá dentro, e quando explode um monte de vírus. Esse é o lítico. O lisogênico, ele injeta seu material genético e quando ocorre a duplicação celular, se duplica também o vírus. Essa daí, o lisogênico, ele é mais lento. Então, a célula vai se dividir em duas e aí ambas vão estar infectadas. E essas daqui vão também se dividir em duas. Então, é um ciclo mais lento, ok? Os vírus são parasitas específicos, ou seja, penetram apenas em determinados tipos de células que têm a sua especificidade viral. Falei anteriormente, né? Tem as características. Padrões de doenças virais. Bom, existem três padrões principais aí. Causada por vírus encapsulado ou não encapsulado. Destrói o material, né? Matam as células. Quanto maior for a sua replicação, é o lítico. A liberação de partículas virais, pelo menos por 6 meses ou mais, causada apenas por vírus capsulados. É o lisogênico, tem a doença aí da hepatite B, hepatite e HIV. E tem as doenças que são ocasionadas quando a sequência do ácido nucleico viral é incorporado no núcleo, mas as células não produzem ativamente partículas virais, exceto quando reativadas no futuro. O que é que isso quer dizer? O vírus da herpes, ou seja, a herpes labial. O zóster, ele penetra nessa região através do contato oral
e aí ele não vai sair desse local, ele vai se manifestar eternamente aqui no canto da boca, que o povo fala que herpes zoster é mijo de barata, barata roeu e tal e tal. Não é nada disso. Isso aí é uma doença viral causada por herpes zoster. Quando ele cria todo o seu ciclo, ele aí se retrai. Quando há uma baixa de imunidade, ele aflora. Então, a herpes ela pode ser labial, pode ser genital, geniturinária, enfim, né? Geralmente, ela é considerada como uma DST, uma doença sexualmente transmissível. H1N1 é uma primeira doença que nós iremos estudar, que é uma gripe, né, influenza, causada por um vírus de influenza, chamada também de gripe suína, né, do tipo A. Ela é o resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus humano da gripe, né, com o vírus da gripe aviária e da gripe suína, né, que infectam porcos simultaneamente. Então, é o que aconteceu com o Covid. Ele saiu do animal, né, e se multiplicou de uma forma mutagênica dentro do organismo humano e conseguiu infectar uma célula. Então, ele deixou de ser um vírus só do animal para ser um vírus também humano. O período de incubação é de 3 a 5 dias, a transmissão ocorre, né? Pode ocorrer antes de aparecer os sintomas. Ela se dá pelo contato direto com os animais ou com os objetos contaminados e de pessoa para pessoa, por vias respiratórias. Experiências recentes indicam que esse vírus não é tão agressivo como se imagina, né? A gripe espanhola é bem pior e agora a gente está trabalhando com o Covid-19. Então, existem algumas diferenças entre a gripe comum e o influenza, né? Você observa a tabela aí que os sintomas são febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço, dor de garganta, tosse, muco, dores musculares e a dor nos olhos. Você observa que na gripe comum, a febre ela chega a 39, a dor de cabeça é menos intensa, o calafrio é esporádico, o cansaço é moderado, a dor de garganta acentuada, a tosse é menos intensa, o muco é pouco, né? É mais nasal, é congestão nasal, a dor muscular é moderada e o ardor nos olhos é leve. Agora, quando é influenza, a febre ela já inicia com 39, a dor de cabeça é intensa, calafrio constante, cansaço extremo, dor de garganta leve, né? A boca, a tosse é seca e contínua, tem muco na garganta, as dores musculares são intensas e o ardor nos olhos também é intenso. Então, você observa que existe uma característica. E agora, você pega um vírus chamado Covid-19, que além dele apresentar tudo isso, ocorre o quê? Uma pneumonia agressiva. E existe estudos que também dizem que ele faz a destruição dos capilares cardíacos, né? Mas são estudos que existem. Ele destrói os microcapilares pulmonares e cardíacos também. É isso que agrava a situação. E dos obesos também, porque ele, tem muito alimento ali naquele tecido adiposo. HIV é a imunodeficiência adquirida, né? Que é chamada AIDS, que hoje em dia a gente nem assim, tá tão abrasiva, porque é uma doença séria, ainda não existe vacina para ela, não existe a cura, mas existem medicações que estão limitando mais as ações, bem diferente da década de 80, de 70. É uma doença imunológica humana causada pelos vírus de imunodeficiência humana. Esta condição reduz progressivamente a eficácia do sistema imunológico e deixa a pessoa suscetível à infecção oportunista e tumores. Ou seja, se baixa a imunidade, automaticamente baixa o mecanismo de defesa
E as bactérias oportunistas, tanto o bacilo de Koch, Staphylococcus e outros mais, os streptococcus, se aproveitam para fazer infestação. O HIV causa danos nos linfócitos, provocando uma lise, uma quebra ou morte celular, devido a uma enorme quantidade de novos vírus produzidos no seu interior, usando a sua máquina de síntese de proteína e de DNA. Vimos lá, falei sobre a destruição da camada lipoproteica e falei também sobre a junção do DNA, ok? A transmissão é através do contato, né, de uma membrana ou uma mucosa infectada com a outra que tem fragmentos, ok? Então, geralmente, essa troca é feita tanto por excrementos dos órgãos genitais, secreções dos órgãos genitais, como espermatozoide, o muco vaginal, né? Através de hemoderivados, através do sangue e hemoderivados e também pela linfa, né? Alguns dos primeiros sintomas aparecem na cavidade oral, no caso aí a candidíase, né? Que são doenças oportunistas, né? Em pacientes portadores de HIV, ou seja, isso aí você tem o que a gente chama de sapinho, né? Que são as cândidas orais. Aí você tem a herpes, que eu falei anteriormente, que é uma doença viral recorrente, volta sempre, geralmente benigna, causada pelo vírus herpes simples 1 e 2, que afeta principalmente a mucosa da boca ou a região genital. Não tem cura, mas alguns remédios, né, podem ser utilizados para amenizar os sintomas e diminuir, né, a sua sintomatologia. Outra é o vírus da hepatite, que você tem hepatite A, B e C, né, que é uma doença que degenera o fígado por causa da sua capacidade de destruir o tecido hepático, os hepatócitos. Pode causar dores musculares, indisposição, febre, né, dependendo do tipo e do quadro em que se encontra o indivíduo. Ela pode ser letal também, né? Por isso que diz que a hepatite C é uma doença silenciosa. E ela é adquirida através da relação sexual e do sangue. Ainda falando sobre a hepatite, o vírus da hepatite C, ele pode sobreviver até 15 dias dentro do esmalte. Isso é uma curiosidade que eu passo para vocês. A OMS estima que 5 milhões de brasileiros estejam contaminados com hepatite C. Por isso que é importante o profissional da área de saúde também ter o seu cartão de imunização, ó, beleza, para estar protegido se for afetado por algum acidente pérfuro cortante ou algum outro tipo de acidente onde haja contato com secreções humanas e aí se proteger. E para o vírus não existe antibiótico, existe vacina, que é uma substância produzida, né, com parte desse vírus. Ou seja, o vírus pode estar morto ou enfraquecido. Como vocês viram aí, muito essa vacina do Covid está muito mais aberto. A informação onde se fala que tira fragmentos da sua coroa e a substância e faz a dessensibilização e joga no meio de cultura própria para o seu desenvolvimento, injeta, né? Então, esses elementos, ao ser introduzido no corpo do ser humano, a vacina provoca uma reação imune dos elementos dos linfócitos, né? Dos elementos que caracterizam o mecanismo viral de defesa, né? Promovendo a produção de anticorpos, né? Os leucócitos, que eles vão produzir os anticorpos contra aquela substância. Desta forma, a vacina prepara o organismo para que, em contato com a infecção
por aquele agente patogênico, o sistema de defesa possa agir com força e rapidamente, né, ele vai atacar, ou seja, neutralizar aquele vírus que penetrou. Assim, a doença não se desenvolve ou, em alguns casos, se desenvolve de forma branda. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele pega ou vírus vivo atenuado, ou vírus morto, ou vírus enfraquecido. Coloca no meio de cultura, desenvolve, joga no teu corpo. Quando ele joga no teu corpo, as células chamadas, os leucócitos, vão produzir substâncias químicas que não vai permitir que o vírus penetre na célula, despeje seu material genético e se multiplique dentro da célula pelo método lítico ou lisogênico. Então, ele vai fazer uma barreira e aí vai quebrar o ciclo. Caso venha acontecer da cepa, o que é cepa? Quantidade de vírus por uma quantidade de secreção, né, por milímetro cúbico, seja muito grande, a infestação seja muito grande, e o indivíduo não tem a capacidade de produzir leucócitos suficiente para bloquear esse ciclo de multiplicação e replicação, o indivíduo vai ter a sintomatologia branda. É o que vocês estão vendo aí. Tem pessoas que estão se contaminando com Covid e está ficando assintomático. Por quê? Porque eles estão criando já mecanismo de defesa próprio que estão, digamos assim, limitando o vírus, dando ele o limite. Você só vai até aqui, daqui você não passa. Então, siga seu ciclo aí, 14 dias você já vai estar completamente dominado. E as vacinas, ela impede. Por isso que quando a criança toma vacina, ela tem uma febrícula, ela tem dor de cabeça, ela tem uma indisposição, exatamente porque a formação dos anticorpos para combater aquele tipo de vírus que foi colocado morto ou atenuado ou, como é que se diz, enfraquecido dentro da sua corrente sanguínea, ok? As vacinas preconizam aos profissionais da área de saúde são que deve tomar o esquema de vacinação: hepatite B, tríplice viral, influenza, varicela, BCG, hepatite A, DT e a meningite, que entrou também no esquema do Ministério da Saúde e da Anvisa, ok? Os vírus são parasitas que estão no limiar entre a vida e a matéria inerte. Eles possuem os mesmos tipos de proteína e ácido nucleico que formam as células vivas, mas precisam da ajuda delas para se replicar e se espalhar. Um enorme número de vírus se replica e sofre mutação constantemente. Esse processo, né, produz muitos genes novos. Um gene inovador, como a função inútil, pode ser eventualmente incorporado ao genoma de uma célula hospedeira e se tornar parte permanente do genoma daquelas células, certo? Nos tornando seres mutáveis. Isso quer dizer o quê? Que o vírus ele pode sofrer mutação genética, ele fica latente lá dentro de uma célula, o seu material genético, e com a evolução ele vai também sofrendo mutação. Por isso que você tem a vacina do influenza do ano de 2018, de 2017, já não serve mais para a infestação do influenza 2020, porque nesse período ele já sofreu uma mutação genética. Obrigado pela atenção e bom estudo.